Glória a Deus. Vamos ler o texto? Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: este tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Algumas traduções vai estar de jejum e oração, e algumas outras traduções não vão ter essa última parte do versículo. Vamos orar, por favor, feche os seus olhos. Pai, eu louvo o seu nome por toda a misericórdia, graça e amor que tem nos alcançado aqui nessa noite. Obrigado por podermos entregar ao Senhor o melhor dos nossos cânticos, da nossa contribuição, da nossa vida, tudo que nós temos e somos, Senhor. O Senhor conhece melhor do que qualquer um de nós o nosso interior. O Senhor sabe exatamente a forma como cada pessoa entrou aqui nesse ambiente. Aqueles que estão alegres, estão exultantes, celebrando diante do Senhor. Mas também há aqueles, Senhor, que precisam muito que o Senhor os ajude na falta de fé. Tem gente, Senhor, que veio te agradecer e te exaltar por todas as bênçãos que tem alcançado no Senhor. Mas tem gente que precisa de um socorro do Senhor, de uma direção do Senhor, de uma resposta que só o Senhor pode dar, e essa resposta é urgente. Ah, Senhor, nós não queremos estar diante de Ti apenas com as nossas necessidades, mas nós apresentamos elas diante do Senhor. Te pedimos, Senhor, que por misericórdia e graça o Senhor fale ao nosso coração. Senhor, eu não tenho nada mais a te oferecer, e peço que apesar de mim, apesar de nós, o Teu Espírito Santo encontre liberdade plena, completa neste lugar, e faça algo extraordinário no meio do Teu povo. Ah, Senhor, perdoa-nos para que nada roube de nós a preciosa semente da Tua palavra, do Teu Evangelho, para que nada, Senhor, nada que o inimigo possa plantar em nós, nos atrapalhe de ver a semente do Senhor germinar, crescer, frutificar em nós e através de nós. Então hoje, Senhor, ilumina a nossa mente, ilumina os nossos ouvidos e olhos, para que nós, Senhor, ouvindo, possamos compreender a Sua voz, e possamos hoje sermos tocados maravilhosamente pela Tua presença. No nome de Jesus eu oro ao Senhor, e eu te agradeço desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Queridos, o contexto simples do texto que nós lemos,
o contexto anterior, é que Jesus havia saído com 3 dos seus discípulos para um retiro de oração, para um tempo de oração no monte. Ele levou com ele apenas Pedro, Tiago e João, e ele não havia delimitado um horário que ele ficaria naquele lugar e que ele voltaria. Jesus então, naquele ambiente, no monte da transfiguração, mostrou àqueles 3 discípulos uma pequena fagulha da glória que há de ser revelada na eternidade. A Bíblia diz que o seu rosto brilhou, que a sua roupa ficou mais alva do que a neve, branca mais do que qualquer lavadeira, mais do que qualquer alvejante poderia torná-la. Os discípulos viram com ele, com Jesus, Moisés e Elias ali, numa visão. Eles ouviram a voz de Deus Pai. Aquele ambiente estava tomado de tamanha glória, que os discípulos nem queriam mais voltar para a realidade da sua própria vida. Pedro, que era casado, disse: Senhor, é bom que nós estejamos aqui. Vamos construir aqui para o Senhor, para Moisés e para Elias, 3 tendas. A gente nem precisa ficar em nenhuma tenda, a gente fica aqui no relento mesmo, debaixo da garoa, só para que nós não percamos a glória que está sendo revelada a nós. Aquele ambiente era poderoso, aquele ambiente era maravilhoso. No entanto, Jesus, ao final daquele período de oração, desce com os seus discípulos para a realidade. E quando eles voltam para a realidade, o que está acontecendo com os outros discípulos e com uma numerosa multidão é que está tendo confusão. A primeira lição que eu aprendo nessa palavra, eu quero tirar como direção para a sua vida desde agora. Por quê? Porque há muitas oportunidades onde nós estamos em lugares, ambientes, onde a glória do Senhor está sendo revelada a nós de alguma forma, onde nós estamos experimentando da realidade daquilo que o Senhor é, e aquilo que Ele pode fazer e falar ao nosso coração. Não é assim quando você estava lá no retiro? Quantas pessoas eu não ouvi lá no retiro falando assim para mim: pastor, podia ficar aqui o resto da semana, a gente podia ficar um mês aqui. Já pensou? Você não tem que cozinhar, você não tem que limpar a casa, só tem que ir lá receber da palavra, cantar, pular, celebrar o Senhor, ficar cada vez mais cheio da glória e do Espírito de Deus. Só que aí, como nessa passagem, você tem que voltar para casa, e muitas vezes quando volta para a realidade, está cheio de confusão para resolver. A vida é assim, porque aquilo que nós experimentamos da eternidade agora é apenas um vislumbre, é uma brecha, não é aquilo que a eternidade de fato é e há de ser revelado a nós no tempo oportuno, quando Jesus vier e nos levar para Ele. Jesus então volta, e quando Ele está descendo do monte, Ele vê os seus demais discípulos, os outros 9 que ficaram. Esses 9 que já tinham sido enviados uma outra vez, junto com os outros 3, formando 12, e já tinham expulsado demônios, já tinham curado enfermos, já tinham experimentado de grandes maravilhas do Senhor. Mas agora, os 9 que ficaram, sem Jesus, estão envolvidos numa confusão generalizada. Enquanto Jesus desce, a multidão vê Ele descendo, e logo ele vê que tem um burburinho, tem algo dando errado ali. E ele já chega perguntando: o que é que está acontecendo aqui? Por que, discípulos, vocês estão discutindo com eles? E antes que qualquer dos discípulos respondesse à pergunta de Jesus, sai um homem do meio da multidão, atravessando a conversa e dizendo: Senhor, eu vim aqui trazer para o Senhor o meu filho, que está possuído por um espírito mudo. E acontece que esse espírito tenta matá-lo, lança-o com força no chão, e ele começa a espumar, ele começa a entrar em crises que são incontroláveis. Com certeza, com toda certeza, aquele homem já tinha ouvido sobre a fama de Jesus. Aquele homem que talvez, como a mulher do fluxo de sangue, como tantos outros que nós vemos na palavra do Senhor, já talvez deveria ter tentado de tudo para resolver o problema do seu filho. Os médicos, os especialistas
na psicologia, mas nada tinha resolvido. E ele diz então: Senhor, o Senhor não estava. E aí eu trouxe então para os seus discípulos, porque soube que ele também tem poder. Só que eles não puderam expulsar o demônio do menino. Jesus imediatamente vira-se para aquela multidão, e especialmente para os seus discípulos, e diz: ó geração incrédula e perversa, até quando vou ter que ficar com vocês? Até quando vou ter que suportá-los? Porque Jesus, que óbvio é Deus, mas ali estava como homem, 100% homem. Ele vai identificar que o problema de toda aquela situação é falta de fé. Por isso que quando ele fala assim: ó geração incrédula, até quando vou ter que suportá-los? Eu não creio que ele está olhando para a multidão, mas creio que ele está olhando para os seus discípulos, que já experimentaram de tanta coisa, já ouviram fazer tantos sinais, já fizeram sinais em nome dele, mas agora, por qualquer que seja o motivo, eles não estão com fé. E a falta de fé é uma dor de Jesus, que ele fez questão de exprimir muitas vezes na sua palavra. Preste atenção nessa preocupação de Jesus. Lucas capítulo 18, na parte B do versículo 8, ele vai dizer assim: contudo, quando o Filho do Homem vier, ele mesmo, Jesus, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Olha o que o escritor diz sobre a relação de Jesus, milagres e Nazaré, sua terra natal. Mateus capítulo 13, versículo 58 diz: e não fez ali, Nazaré, muitos milagres por causa da incredulidade deles, a falta de fé deles. Mateus capítulo 14, versículo 31, enquanto Pedro caminha sobre as águas, numa palavra que Jesus liberou sobre ele, mas ele então começa a olhar para a tempestade, para os ventos, para a agitação das águas, ele começa a afundar, e a resposta de Jesus, o texto diz: e prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu creio que quando Jesus demonstra a sua indignação, ele não está falando simplesmente com a multidão, porque quantos milagres aqueles da multidão já tinham visto? Quantas respostas de Deus aqueles do meio da multidão já tinham recebido? Mas minha pergunta para você é: e os discípulos? Quantos já não tinham experimentado de Deus? Quantos sinais já não tinham feito em nome de Jesus? Quantos dos seus dons já não tinham entregues a Jesus em adoração? Quantas respostas de oração já não tinham tido dele ao longo da sua vida? Aqui estou parafraseando a relação dos discípulos de Jesus ali, Pedro, Tiago, João, os demais, com você, discípulo de Jesus. Quantas vezes já não tinham clamado o Senhor, não tinham tido resposta? Quantas vezes eles já não tinham, buscado ao Senhor no meio da sua aflição, e Ele, com o Espírito Consolador, já não tinham vindo sobre eles, operado grande poder, acalentado o coração, acalmado a tempestade? Quanto de Deus já não tinham experimentado, mas agora Jesus não encontrou nem neles a fé. Como pastor, eu tenho clareza que a minha missão é sempre trazer da parte do Senhor uma palavra que alcance o máximo possível de pessoas.
Eu tenho clareza do Senhor que toda vez que subo nesse altar com uma responsabilidade gigantesca, irmãos, de falar ao coração, através da minha boca, o Senhor falar ao coração do maior número possível de pessoas. Mas hoje eu tenho clareza do Senhor, hoje, esse culto, que talvez eu não fale com a maioria das pessoas. Você que não é o alvo da mensagem nessa noite, eu de antemão te peço perdão, mas te peço para estar também atento, porque de alguma forma a gente está envolvido no que está acontecendo. Jesus está ali, os que viram a glória estão ali, os que não viram aquela glória estão ali, a multidão está ali, um pai desesperado está ali, e tem um menino caído no chão, endemoniado. Quando Jesus se aproxima, o menino cai, e Jesus, antes de expulsar o demônio, pergunta para o pai: há quanto tempo acontece isso? E aqui está a chave daquilo que o Senhor quer ministrar ao seu coração. O pai responde: desde a sua meninice. Aquele jovem passava por aquela situação já há muito tempo. Eu vou te fazer uma pergunta, ela é retórica, mas é uma pergunta para reflexão. Quantas vezes será que aquele homem do território de Israel, temente a Deus, não clamou ao Senhor por uma resposta para aquele menino? Quantas vezes será que aquele pai talvez não fez jejuns, orações, sacrifícios, foi a templos, cultuou, matou cordeiros, para que o Senhor operasse um sinal de milagre na vida do seu filho, e aparentemente o filho a quem ele amava? Aquele homem pergunta para Jesus, já numa situação de desespero, falando assim: Senhor, se o Senhor puder, faz alguma coisa. Jesus interrompe o homem com um toque de ironia, e está isso no texto, dizendo: se o Senhor puder. Não, irmão, olha aqui para mim só por um instante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei como tem sido os seus dias, eu não sei quais são as lutas que você enfrenta, as suas batalhas, os leões que você deixou amarrado lá para matar amanhã. Eu não faço ideia de como é que é, mas talvez você seja alguém que perguntou ao Senhor: Senhor, se o Senhor puder. E a resposta de Jesus é: se eu puder. Um dia um homem leproso chegou diante de Jesus. Ele não podia tocar em Jesus, ele não podia se aproximar de Jesus. Pela lei, um leproso devia gritar a muitos metros de distância, dizendo: leproso, leproso, impuro, imundo, para que ninguém se aproximasse dele e pegasse aquele mal, aquela doença. Mas esse homem chega diante de Jesus sem contar da sua enfermidade. Ele se aproxima, quando os discípulos vêm, tentam repreendê-lo, mas ele se aproxima e fala assim: Senhor, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode me curar. Você percebe a diferença? Um está dizendo: Senhor, se o Senhor puder. O outro diz: eu sei que o Senhor pode, eu só preciso saber, o Senhor quer? Vamos lá, igreja. Existem esses dois tipos de pessoas aqui no meio de nós. Gente que está com a fé assim: pastor, se o senhor falar que a gente pode voar hoje, eu vou pular aqui e não vai voar. Ó, achei um. Dois. Mas talvez você seja a pessoa que, se eu falar assim: irmão, vamos voar hoje, você vai perguntar assim: o senhor tem certeza? Sabe por quê? Sabe por que você vai me perguntar isso? Porque você vai falar assim: pastor, já teve tantas outras vezes que eu tentei voar e não consegui. Já teve tantas vezes que eu acreditei e não aconteceu. Já teve tantas vezes que alguém, na sua posição, pastor, igualzinho, liberou uma palavra sobre a minha vida, e eu criei,
eu confiei, eu esperei, mas a realidade foi decepcionante. Eu disse, não estou aqui nessa noite para falar com todo mundo. Hoje eu quero especificamente falar com você, que já experimentou do Senhor, talvez já trabalhou para o Senhor, já conheceu a voz do Senhor, já viveu experiências com o Senhor, mas por algum motivo, o tempo foi passando, as coisas foram se tornando difíceis, você parou de ouvir a voz do Senhor, parou de experimentar do Senhor, e agora você já não encontra mais dentro de si mesmo a fé que viu outrora. Talvez você olhe para a sua própria realidade, e quando alguém desse altar fala, o Senhor vai mudar a sua vida, o Senhor vai encher a sua casa, o Senhor vai transformar seu casamento, e você fala assim, será? Será que Deus ainda pode salvar, pastor, aquele miserável daquele meu marido? Será que Ele ainda pode mudar, Senhor, aquela minha esposa? Será que Deus ainda pode fazer algo nas minhas finanças? Será que Ele ainda pode me curar dessa enfermidade que domina a minha vida? Eu já acreditei tantas vezes, já esperei tantas vezes, já decepcionei tantas vezes, já vi outros discípulos, entreguei para eles, mas nenhum pôde resolver o meu problema. Tem coisas, irmãos, que os discípulos de Jesus podem fazer por você. E são muitas essas coisas, mas existem algumas coisas que só o próprio Cristo pode fazer na sua vida. A boa notícia que eu tenho para te dar é que eu não sou um intermediador entre você e Jesus. Eu vim aqui para te dizer que Jesus Cristo está aqui neste lugar, e Ele se importa com tudo que se passa na sua vida nessa noite. Jesus se importa. Ele podia deixar aquele menino ali e falar assim, você não tem fé mesmo? Então eu vou embora. Ele não fez isso com Nazaré, sua terra natal ali. Jesus não é nascido em Nazaré, mas ele foi criado ali. Não criam, ele foi embora. Pedro deixou de crer, começou a afundar. Mas existe um tipo de gente que consegue chamar a atenção de Deus, mesmo no meio de uma temporada de falta de fé. Gente que sem saber como Deus vai fazer, quando Deus vai fazer, e muitas vezes até se Deus vai fazer, continua trazendo para Ele o problema. Nossa, lembrei de uma canção muito antiga, eu não sei se você conhece, é muito novo talvez. Vou levar meus problemas para Deus. Não, é? Entregar meus problemas para Deus. Ninguém? Abençoar minha família? Não? É? Minha casa, meus irmãos, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Até gente que tem muita fé, às vezes passa por um período em que não há fé nenhuma. Está comigo? Se aquele homem trouxe aquele menino ali, é porque mesmo na sua incredulidade momentânea, ele sabia que só tinha um que podia resolver o problema. Ele está diante do Cristo que pode fazer todas as coisas, mas ele está dizendo, Senhor, se o Senhor puder. Por mais que Jesus é irônico, isso está da natureza. Jesus não era embaçado, gente. Às vezes a gente tem a impressão assim, é porque a gente leu versões muito antigas da Bíblia e parece que Jesus estava sempre com raiva. Aí veio os caras do The Chosen lá e bagunça a mente de todo mundo. Mas se você lê traduções mais tranquilas, NAA, NVI, NTLH, você vai perceber que Jesus tinha um humor perspicaz. E algumas vezes ele era até irônico. E aqui eu creio que ele fala com um sorriso no rosto, se o Senhor puder. Tipo assim, você não percebeu na frente de quem você está? E muitas vezes a gente está diante de Jesus, num culto como esse, sem perceber de fato que é Ele que está na casa.
Às vezes a gente está vindo aqui já com habitualidade, entregando o problema e dizendo assim: Senhor, se o Senhor puder, domingo que vem eu volto e eu desculpo se o Senhor fez alguma coisa ou não. E Jesus está perguntando assim: se eu puder, domingo que vem, mês que vem, 2026, como que é? Por favor, explica para mim, como é que funciona esse negócio? Aí Jesus vira-se para ele e diz assim: tudo é possível ao que crê. Por favor, prega para alguém só uma vez hoje, só uma vez eu te prometo. Prega para alguém perto de você e fala para ele assim: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Aí o homem, no embalo de Jesus, diz: Senhor, eu creio, mas me ajuda aí com a minha incredulidade. O homem não parece confuso, irmãos? Como é que alguém que crê é incrédulo? É antagônico, não faz o menor sentido alguém dizer: Senhor, eu creio, mas não creio, me ajuda. Parece não fazer sentido enquanto você não adequa a história à sua vida. Porque eu vou te perguntar, e por favor, em nome de Jesus me responda: você crê que Deus pode mudar a sua história? Por favor, em nome de Jesus me responda: você crê que Deus pode mudar a sua história? Você crê que Deus pode salvar toda a sua casa, sua família? Você crê que Deus pode mudar toda a realidade daquilo que você conhece para você viver tudo que Ele tem para a sua vida? Mas eu vou voltar a perguntar de uma outra forma agora. Vocês que disseram que creem, ergueram a mão e glória a Deus e tudo mais, já houve na sua vida alguma temporada que você deixou de crer nisso? Levante sua mão bem alto. Não vai sobrar nenhum, abaixa a mão, gente. Era para falar com umas 10 pessoas, eu calculei: Senhor, se o Senhor falar com 10 hoje, já valeu a pena. Porque eu achei que ia falar com 2. Então você entende alguém que diz: Senhor, eu creio, mas me ajuda com a minha falta de fé. Por quê? Já esperei tantas vezes, já acreditei tantas vezes, já ouvi tantas vezes, já parei tantas vezes, já. Se eu te contar, Senhor, quantas campanhas de oração, quantas vigílias, quantas ofertas, quanta fé já gastei. Mas me ajuda, porque agora aqui não tem nada. Diante da sinceridade daquele homem, Jesus olha para ele, para o seu filho, e o socorre. E a ordem de Jesus me chama atenção, porque o homem diz para Jesus, talvez com o aval dos especialistas, disse: Senhor, um espírito mudo. Repita comigo, por favor: espírito mudo. Foi isso que o homem disse para Jesus: um espírito mudo toma o meu filho e faz isso, aquilo, outro. Mas quando Jesus vira-se para o menino, ele fala assim: espírito mudo, surdo. Sabe o que eu aprendo com essa lição? Que Jesus tem o poder de ver aquilo que você não vê. Jesus sabe a raiz completa de todo o mal que cerca a sua vida. Às vezes está aqui diante de Jesus falando assim: Senhor, o problema é meu marido, muda ele. Estou conjecturando, tá? Mas muda ele. Aí você começa a orar, começa a buscar, começa a jejuar, começa a apresentar diante do Senhor. E aí você percebe que em vez de Deus mudar o marido, Deus começa a mudar você. Aí você fala: Senhor, está errado, não foi isso que eu te pedi. O filho fala: Senhor, muda meu pai, porque eu não aguento mais, ele é muito brabo, muita besteira, e ele bate na gente. Só que o filho não sabe que o problema do pai é porque o filho é desobediente, é desonroso, não abençoa a sua casa. E aí Deus começa a mudar o filho, e o filho percebe assim: não Deus, não foi isso que eu te pedi em oração, não. Deixa eu te falar uma coisa:
existem e vão existir muitas vezes na sua vida que você vai falar com Deus sobre uma coisa e Ele vai fazer outra. Está comigo? Estou acabando, não desgruda de mim não. Sabe por quê? Porque Ele vê o problema que você não vê. Às vezes você está achando que o problema é não ter comida em casa, mas Deus está falando, o problema é administrar mal, que eu já estou te dando. E aí Deus te deixa passar por uma tribulação ainda maior. Para quê? Pra você aprender a administrar. Fala, Deus, eu pedi comida, está faltando mais. Está errado. Deus fala, está certo. Porque você está vendo um espírito mudo. Eu estou vendo um espírito mudo e surdo. E talvez o motivo pelo qual ele é mudo é porque ele é surdo. Tcharam! Não é? Quem não ouve não fala. Jesus vê a raiz de todo o problema. E às vezes você está ali tentando lutar com Deus em alguma coisa que Deus está pronto a fazer, Ele quer fazer. Mas Ele diz, deixa eu trabalhar na raiz e não apenas no fruto. E qual que era a raiz de todo aquele mal dos discípulos? Falta de fé. O mesmo mal que dominou aquele homem por causa de tudo aquilo que ele viveu. Talvez a gente fale assim, o Senhor pode te libertar daquilo que te torna escravo, seja sexualidade ilícita, seja embriaguez, seja drogas, seja boca suja, seja mentira. O Senhor pode te libertar, mas você fala assim, pastor, não sei o quanto eu creio nisso. Mas a chave final dessa palavra nessa noite é, se o Senhor encontrar no seu coração sinceridade, se você tiver coragem de dizer para Ele, for sincero, Senhor, eu estou sem fé. Mas se isso for completado com a seguinte frase, me ajuda. Ainda nessa noite você pode ver Deus mudar radicalmente a sua história para sempre. Eu não sei se é um espírito que domina a sua casa. Eu não sei se é um espírito que domina a sua vida. Eu não sei se são as emoções, a história que você viveu. Não sei, isso não importa. Tudo é possível ao que crê. Eu falei para o Senhor em oração ontem. Eu falei para minha esposa, eu tive uma ideia infeliz de jogar futebol. O Wellington infelizmente está de testemunha. Raras vezes na minha vida eu passei tanta vergonha, porque eu achei que era só fazer o que minha cabeça mandava, porque eu sei o que eu tenho que fazer, mas meu corpo não estava obedecendo antes. Eu falei para o Gabriel Martins, eu falei assim, cara, eu sei, antes da bola chegar, a bola tem que ir para aquele lugar, o cara vai passar aqui, e aí de repente, a hora da ação, quando eu olho, a bola já não estava nem comigo, já roubaram. E eu voltando de lá, eu falei, Senhor, eu tenho que aproveitar isso, pelo menos para alguma coisa, eu vou orar. Eu voltei devagarzinho de moto, orando. Eu falei, Senhor, por que nós vemos... O Senhor está falando essa mensagem comigo desde ontem. Eu falei, Senhor, por que nós vemos tão poucos milagres, Senhor? Por que nós não vemos a sua glória manifesta como nós víamos desde o Antigo Testamento, desde os seus dias, desde a igreja primitiva? Por que nós não vemos tantos sinais? E aí o meu coração veio imediatamente, está fazendo as perguntas erradas. E eu comecei a orar, Senhor, aumenta a nossa fé, para que a gente possa acessar essas coisas que estão disponíveis para nós. Eu vou dizer mais uma vez, eu disse ao Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé, para que nós possamos acessar todas essas coisas que já estão disponíveis para nós. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3, diz que o Senhor nos escolheu nele, desde antes da fundação do mundo, e nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Nos abençoou, não abençoará. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então o que nós precisamos fazer para acessar essas coisas? Ir até Cristo Jesus com a nossa fé, porque para aquele que crê tudo é possível. Então o que te falta não é um milagre, é a fé, porque se tiver fé, o que te falta não é mais dinheiro, é mais fé, porque se tiver fé, você entende o que eu estou falando? Irmãos, por favor, vocês entendem o que eu estou falando?
Mas se no seu coração hoje não houver a fé, o que eu te peço é: chegue-se ao Senhor e diga: Senhor, eu ouvi o que esse pastor está falando aí, mas eu não sei, me dá fé. Jesus, numa oportunidade, eu não tenho o texto, Lucas capítulo 17, versículo 5, não precisa colocar. Jesus, numa oportunidade, está falando para os discípulos assim, ó: se alguém, mesmo tendo pecado contra você, muitas vezes, chegar até você e falar assim: me perdoa, vocês têm que perdoar. Aí a resposta dos discípulos, esse texto é maravilhoso. Os discípulos também sabiam ser irônico. Jesus fala assim: Senhor, então aumenta a nossa fé. Está no texto. Eles não falam assim: amém, Senhor, vamos perdoar. Eles não falam: sim, Senhor, nós perdoaremos. Eles falam: Senhor, aumenta a nossa fé, porque é embaçado, hein? Não tem como eu te falar um monte de realidades bíblicas e te falar: vai lá e pratica, executa. Você por si mesmo é incapaz de fazer qualquer coisa que eu estou falando aqui, irmão. Essas bênçãos ainda não estão materializadas, elas estão num lugar que você precisa acessar pela fé. Esses milagres são acessados pela fé, a glória é acessada pela fé, os prodígios pela fé. Então, se não houver fé, antes de o Senhor nos lançar fora, porque se você está aqui, mesmo que você não está crendo hoje, em algum momento você já creu, senão você não estaria aqui hoje. Você sabe onde procurar a resposta, e o dono da resposta está aqui nesse lugar. Jesus está aqui. Você pode, por favor, se colocar de pé no seu lugar? Você consegue se lembrar de todas as promessas que Jesus já te fez? Talvez não. Você consegue se lembrar de tudo aquilo que você pediu ao Senhor em oração e até hoje não respondeu? Você consegue acreditar, se lembrar? Talvez não. Mas se hoje não houver fé no seu coração, eu te peço, fala para o Senhor. Talvez você, como aquele homem, já foi decepcionado por muitos dos discípulos de Jesus. E eu vou te contar, muitas vezes discípulos de Jesus são decepcionantes. Nas coisas que esperamos dos homens, que só Deus pode fazer. Mas se hoje falta fé ao seu coração para viver tudo aquilo que você sonhou viver um dia, tudo aquilo que você clamou ao Senhor um dia para que você vivesse na sua casa, na sua família, comece a fechar seus olhos só por um instante, nós seremos muito rápidos. E comece a dizer para o Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Se tiver uma fagulha de fé, peça para o Senhor aumentar. Mas se não houver fé nenhuma, peça: Senhor, me ajuda com a minha incredulidade. O Senhor é responsável pela fé, Senhor. Só temos fé porque o Seu Espírito nos dá. Nós só podemos experimentar da fé porque o Senhor é que nos dá essa oportunidade. Ah, Senhor, tem tanta gente aqui neste lugar que já esperou tanto, já ouviu tanto, já creu tanto, já correu tanto atrás dessa promessa, mas por algum motivo no meio do caminho perdeu a fé, Senhor. Ajude-nos, Senhor, nessa hora. Aumenta a nossa fé, Senhor, para que nós possamos declarar como o apóstolo Paulo no final dos nossos dias, que nós completamos a carreira, mas nós guardamos a fé. Ah, Senhor, aumenta a nossa fé, para que nós possamos continuar a clamar ao Senhor, mesmo sem ver, na certeza de que nós veremos um dia. Ajude-nos, Senhor, com a nossa falta de fé, para que nós busquemos incessantemente o Senhor, enquanto sabemos que o Senhor pode ser achado. Ah, Senhor, em nome de Jesus, ministra o coração do Teu povo. Eu sei que não é para todo mundo, Senhor, então aqueles que precisam hoje de uma porção de fé, dá
Dá isso a eles, Senhor. Aqueles que precisam de uma porção de fé para voltar a crer em Ti como creram um dia, para entregar-se a Ti como já se entregaram um dia, para servir ao Senhor como já serviram um dia, para experimentar do Senhor como já experimentaram um dia, mas por algum motivo deixaram de crer. Em nome de Jesus, Senhor, traz à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Traz à nossa memória todas as vezes que nós oramos, o Senhor respondeu, que nós clamamos, o Senhor agiu, que nós tínhamos o Senhor como nossa última chance, e o Senhor fez em nós, Senhor. Traz-nos de volta a fé, Senhor, para que creiamos naquilo que o Senhor pode fazer, para que creiamos que tudo que nós precisamos é que o Senhor faça em nós. Então, em nome de Jesus, aumenta a fé dos teus filhos, Senhor. Dá fé àqueles que não têm, e dê eles uma graça abundante, para que eles possam sair daqui nessa noite, Senhor, mesmo enfrentando tribulações, adversidades, tempestades, crendo que o Senhor é Deus fiel, e que pode e quer operar grandes prodígios, sinais e maravilhas em nosso meio, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Quantos vão sair aqui com mais fé nessa noite? Os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio, aquele espírito, perdão? Jesus responde: aquele tipo de espírito só pode ser expulso com jejum e oração. Esses próximos 21 dias vão te dar uma oportunidade de ver grandes sinais do Senhor sendo operados na sua casa, na sua vida e através da sua vida. Qual o espírito, pastor? Jesus estava falando que só sai de jejum e oração. O espírito surdo-mudo? Não. O espírito da incredulidade, da falta de fé. Pastor, estou me sentindo sem fé, o que eu tenho que fazer? Jejua. Pastor, não estou acreditando muito. Vai orar, vai jejuar. Pastor, não tem que crer para orar e jejuar. Não, às vezes tem que orar e jejuar para voltar a crer. Você entendeu? Às vezes você vai fazer porque crê, e às vezes você vai fazer porque precisa voltar a crer. Talvez enquanto a pastora anunciava o jejum e a oração dos próximos 20 dias, você fosse assim: não. E você é a pessoa que mais precisa fazer para voltar a crer. Crer no que, pastor? Que o Senhor vai transformar a sua casa, que o Senhor vai mudar a sua história, que Ele ainda vai te usar poderosamente para a salvação de muitas almas, e que essa cidade conhecerá a glória do Senhor que está operando em nossas vidas e através de nossas vidas. Rondonópolis será salva, sua casa será salva, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com você, com toda a sua casa, desde agora e para sempre. Que o Senhor abençoe seus pés, te livre de todo o mal, que o Senhor te guarde, te proteja e te abençoe, fazendo brilhar sobre você a luz do Senhor, e que a glória do Senhor pouse sobre você e nunca mais vá embora. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Se puder, aplauda Jesus aí. Deus abençoe, em nome de Jesus.